muito bem-vindos à Semana da Virada. Eu tô muito feliz por vocês estarem aqui comigo, porque aqui a gente vai descomplicar a massa fresca para que você tire o seu negócio do papel e comece com um produto que vende muito, é lucrativo e fácil de fazer. Eu sou a Nathalie, criadora e apresentadora do Pasta and Roll, o maior canal de culinária italiana do Brasil. Já trabalho com massas há mais de 13 anos e quero ajudar você a realizar o seu sonho de ganhar dinheiro vendendo massas. Quem me conhece sabe que eu não economizo no conteúdo, não fico enrolando, sou direta e ensino mesmo. Só com as receitas do canal tem muita gente que aprendeu a fazer massa comigo e hoje está vendendo muito. Não é só massa não, molhos, antipastos, biscoitos, sobremesas. A gente tem mais de 300 vídeos só de culinária italiana no canal. E tudo isso tá lá, de graça, para quem quiser ver. Então você pode ter certeza que eu não vou economizar aqui no conteúdo. Porque o que eu quero é ajudar você a transformar a sua vida e eu garanto que depois de você assistir essas aulas, você vai ter as ferramentas necessárias para começar a realizar o seu sonho de ganhar dinheiro vendendo massas. Então a Semana da Virada vai acontecer assim, são 3 aulas práticas, onde eu vou ensinar tudo o que você precisa fazer para fazer não só uma, mas 3 lasanhas. E a gente vai fazer também 4 lives, na quarta, quinta, sexta e domingo às 20 horas. E nessas lives a gente vai falar sobre assuntos que vão complementar esse curso aqui. Então a gente vai abordar temas como proposta de valor do seu produto, marketing digital, precificação e ainda a gente vai liberar no domingo a ficha técnica das 3 lasanhas que a gente vai fazer aqui. E nessa ficha técnica vai ter também o custo do seu produto e vai ter a precificação. Então você já vai sair com o preço do seu produto. Você só vai precisar mudar ali o quanto você pagou no ingrediente. Então isso aí vai facilitar a sua vida e você não vai errar na hora de precificar o seu produto. Então eu preciso que você se comprometa comigo, faça os desafios, assista às aulas, assista às lives, para que você consiga sair do outro lado junto comigo. Então me fala, quem tá comigo? Quem é que vai sair do outro lado junto comigo? Comenta aí que eu quero saber. Mas agora vamos parar de conversa e vamos colocar a mão na massa. Nessas aulas a gente vai fazer 3 lasanhas. A lasanha bolonhesa, a lasanha ao sugo e vamos fazer uma opção com molho bechamel, que é a lasanha de brócolis. A lasanha bolonhesa e a lasanha ao sugo são lasanhas clássicas, então elas têm muita procura. E a lasanha de brócolis, ela é maravilhosa. É legal você ter essa opção no seu cardápio, porque não é todo mundo que gosta de molho de tomate. Sempre tem aquela pessoa que não gosta. E o outro motivo é que pelo fato de ter brócolis nessa lasanha, ela tem um apelo mais saudável, é mais leve, então isso aí também é interessante. E aqui nessa versão a gente vai fazer a lasanha de brócolis com bacon, mas você pode tirar o bacon e ter uma opção vegetariana aí no seu negócio, que também é legal porque é um diferencial, já que hoje em dia tem muita gente que não consome carne, não consome proteína animal. Mas por que eu escolhi a lasanha para ser a massa da Semana da Virada? Para começar, a lasanha é um produto que vende muito, então você precisa ter ela no seu cardápio, porque com certeza vai ter procura. Outro ponto importante é a facilidade da lasanha. É muito simples de preparar a massa da lasanha. Qualquer um pode fazer e eu vou mostrar aqui para vocês como é simples e como dá para fazer, mesmo que você não tenha nenhuma experiência. A lasanha também é muito prática, tanto para quem vai comprar como para quem vai produzir. Para quem vai comprar, porque já é um prato pronto, é uma refeição completa. Então é só tirar ali do freezer, colocar no forno e você vai ter ali uma lasanha de massa fresca, artesanal, com ingredientes maravilhosos. Então é maravilhoso para quem está consumindo. E para quem está produzindo também, porque a lasanha, mesmo que você tenha uma variedade de lasanhas, a massa vai ser a mesma. Então facilita muito, você já vai produzir uma quantidade grande de massa e vai montar todas as suas lasanhas. A embalagem também é simples, então é fácil de encontrar. Aquelas embalagens de alumínio você encontra até no supermercado. Então eu quis trazer um produto que tivesse uma embalagem simples para que todo mundo pudesse fazer. Basta você ir até uma loja de embalagem e comprar essa embalagem que você vai encontrar em qualquer lugar. E é a mesma embalagem para todas as lasanhas também.
Então facilita bastante nesse sentido também. E além disso, a lasanha é uma comfort food, né? É aquela comida gostosa que você já pensa com a família toda reunida na mesa, né? Aquele pãozinho para você passar no molho. Então ela traz lembranças boas, né? Traz sensações bons, sentimentos bons. Por isso as pessoas adoram. Eu amo lasanha, imagino que vocês aí também gostem. Então por isso que eu escolhi a lasanha para ser a estrela da Semana da Virada. E depois dessas aulas eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso vendendo lasanha. E é isso que eu quero. Eu quero transformar a vida de vocês. Eu quero que vocês realizem o sonho de vocês de conquistar a independência financeira com a venda de massas. Então, se você está no emprego e quer mudar de ramo, essa é a hora. Aproveita e vem conhecer o mundo das massas, porque você já vai começar a ter uma ideia e já vai começar a realizar o seu sonho. E para você que está buscando uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de começar um negócio, essa é a hora também, porque com essas aulas você vai conseguir produzir 3 lasanhas maravilhosas que eu tenho certeza que vão vender muito. Então não deixem de assistir as aulas. Eu preciso também que vocês pratiquem, porque só praticando que vocês vão conseguir ficar bons e vão conseguir também entender por que vocês estão errando, né? E ver que vocês estão errando. Se você não pôr a mão na massa, você nem vai saber quais são as suas dúvidas. Então eu preciso que você treine. E quando vocês fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram, de publicar a foto de vocês e me marcar lá no Instagram, porque eu quero ver como é que tá sendo aí a evolução de vocês, se vocês estão conseguindo. Então não me deixem de marcar. E as lives da noite, vocês também precisam assistir para que vocês consigam absorver todo o conteúdo e para que vocês coloquem em prática aí nas próximas semanas. Porque não adianta nada você saber fazer toda a parte prática, né? Montar uma lasanha gostosa e tal, se você não souber planejar o seu negócio, se você não souber para quem que você está vendendo, se você não souber aonde está o seu cliente. Então é disso que a gente vai falar nas lives à noite. Mas quem sou eu? Quem que é a Nathalie, né? Então, para quem não me segue nas redes sociais, para quem ainda não me conhece, eu vou contar aqui um pouco da minha história. Minha história com a culinária italiana já tem mais de 13 anos. Eu sempre fui apaixonada por massas, molhos, antipastos e tudo que envolve a culinária italiana. E depois que eu casei, eu e meu marido, a gente sempre adorou cozinhar junto. E ele, como um bom neto de italianos, também ama massa. E a gente começou a fazer massa na brincadeira ali, para os amigos, né, para os familiares. Sempre que a gente se reunia, claro que a gente ia para a cozinha feliz e era só elogios. E ali a gente já começou a plantar aquela sementinha da vontade de abrir um negócio de massas. Para quem ainda não sabe, eu sou formada em administração de empresas e também sou formada em fisioterapia. E ainda tenho uma pós-graduação em fisioterapia cardiorrespiratória. Então eu vivia sempre dentro de hospital, que é um lugar bem pesado, né? Pelo menos depois que eu engravidei, eu comecei a pensar assim. É engraçado, né? Como depois que a gente engravida, depois que a gente tem filho, alguns pensamentos começam a mudar, a gente começa a ter medo de algumas coisas. E foi isso que aconteceu comigo. Depois que minha filha nasceu, eu não queria saber de voltar a trabalhar em hospital. Então eu decidi que eu não ia mais seguir com a carreira de fisioterapeuta, porque eu queria ficar perto da minha filha, queria estar ali todo dia do lado dela, então eu precisava fazer alguma coisa que eu pudesse ter esse contato com a minha filha, né, poder ver ela crescendo. E aí que começou a desenvolver aquela sementinha que a gente tinha plantado aí há um tempo atrás. Então eu e meu marido, a gente começou a planejar o nosso negócio, a gente foi estudar, a gente fez alguns cursos e a gente começou a fazer vários testes e a treinar. E em pouco tempo a gente estava craque em fazer massa. E a gente decidiu que já era hora da gente abrir nosso negócio, a gente estava louco para pôr a mão na massa, para ver logo o nosso negócio funcionar. A gente é muito ansioso, então a gente começou a colocar o nosso sonho em prática. Então a gente vendeu o carro, usou todo o dinheiro que a gente tinha guardado e equipamos a nossa cozinha com os melhores equipamentos. E o nome que a gente escolheu foi Piccola Italia, oficina de pasta. Nossa loja era linda, era uma loja conceito, a gente pensou em todos os detalhes, desde o atendimento a toda a decoração. Então era realmente um sonho que a gente tinha conseguido colocar em prática. E aí no nosso primeiro final de semana, teve um cliente que pediu 5 quilos de capelete. Você imagina, você sem experiência nenhuma,
fazer 5 quilos justamente de uma massa que é super leve e que tem ali uma dobradurazinha mais complicada, mais demorada. Cara, um desafio, fala aí. Mas a gente conseguiu fazer, demorou pra gente conseguir produzir, mas a gente entregou. Porque aquela história, uma coisa é você já achar que você tá pronto, né, que você sabe fazer tudo. Por mais que eu saiba fazer, que eu soubesse naquela época, eu não tinha experiência de grandes quantidades, né? Então eu não sabia quanto que eu conseguiria produzir, em quanto tempo eu conseguiria produzir. Então é importante, né? Isso aí você só vai ganhar com o tempo, né? Ao longo do tempo você vai treinar muito, você vai ficar muito bom e vai ficar muito ágil no negócio. Também teve aquele cliente que quis inventar um recheio ou que quis 250 gramas de cada recheio, e aí a gente parou tudo para produzir o recheio para aquele cliente, e aí depois a gente teve esse prejuízo porque sobrou recheio, ninguém queria comprar aquele recheio. Então esse tipo de coisa acontece e a gente aceita esse tipo de pedido porque a gente está começando e a gente quer vender, não é? Quem aí já passou por isso? Se você não passou, com certeza você ainda vai passar. Porque é só com o tempo que a gente ganha experiência e consegue dizer não. E com o tempo a gente foi ganhando essa experiência, a gente foi ganhando muita agilidade, a gente também tinha equipamentos que agilizavam a nossa produção e teve dias que a gente chegou a produzir 50 quilos num único dia. Eu e o Serginho, né, meu marido. Então, era muita coisa. E eu tinha a Bia pequena, minha filha mais velha tinha só 2 anos. E eu não tinha dias que eu não tinha com quem deixar ela, né, pra ficar produzindo à noite, por exemplo. Então, a gente improvisou ali uma cama na nossa área de produção e ela ficava ali dormindo enquanto a gente ficava produzindo massa aí a madrugada toda. Eu lembro também da felicidade da gente o dia que a gente vendeu R$1.000 em um único dia. Pra você ter ideia, na época a gente pagava R$500 de aluguel. Imagina você no começo do seu negócio conseguir em um único dia vender R$1.000, 2 vezes o valor do seu aluguel. Cara, foi maravilhoso esse dia. E durante quase 2 anos a gente trabalhou muito, mas surgiram algumas adversidades e a gente não soube lidar com essas adversidades, a gente não havia planejado corretamente o nosso negócio e a gente acabou fechando antes que a gente tivesse prejuízo. E aí surgiram as dúvidas, o que aconteceu? Tava tudo tão perfeito, onde a gente tinha errado? Por que não tínhamos tantos clientes? Por que as contas não fechavam? E depois de muito tentar entender, porque quando você está dentro do furacão, você não enxerga nada, a gente entendeu que a gente estava vendendo para as pessoas erradas e no local errado. Então foi falta de planejamento. Por isso eu falo tanto, eu bato tanto nessa tecla da importância de você planejar o seu negócio antes de você colocar em prática. Só planejando o seu negócio que você vai diminuir as chances de você errar. Mas a gente já havia investido todo o nosso dinheiro e não dava tempo da gente voltar atrás. Cara, foi um baque. Eu tinha depositado todos os meus sonhos nesse negócio. Eu fiquei arrasada e não queria mais saber de vender massa, de culinária italiana, não queria nem ouvir falar. E resolvi que eu ia seguir outro caminho da minha vida. Então, nessa mesma época, o meu marido recebeu uma proposta para trabalhar numa única empresa numa cidade de Minas com 5.000 habitantes. E a gente aceitou e foi embora. Lá a gente morou numa fazenda, então foi uma experiência maravilhosa também, porque parece que o tempo passa mais devagar no campo, é muito gostoso. Lá a gente produziu queijo, fez geleia, tinha uma horta enorme, tinha ovos caipiras no nosso quintal. Então, cara, era incrível, era maravilhoso. E eu aproveitei esses ingredientes frescos para aprimorar ainda mais as minhas técnicas. Então eu estudei bastante, eu fiz vários testes com todos esses ingredientes maravilhosos, eu estudei outras culinárias também, outras técnicas, mas eu ainda estava traumatizada e não queria saber de vender. Eu fazia só para o nosso consumo. E em 2015, quando a gente voltou de Minas, a gente comprou vários equipamentos de audiovisual porque a gente tinha a ideia de trabalhar com vídeo. Mas na época a gente nem pensava em fazer um canal, a gente pensava em fazer vídeo para os outros, para agência de propaganda e tal. Mas aí, né, aquela vozinha ali ficou, né, me tentando a falar, e aí, né, e aquelas receitas e tal. E aí a gente resolveu que a gente ia gravar as minhas receitas e a gente montou o Pasta and Roll. E aí eu comecei a produzir despretensiosamente para o YouTube. Eu tava lá produzindo uma receita por semana,
tranquilamente e de repente o nosso canal começou a crescer, né? A gente começou a crescer nas redes sociais, começou a ter um feedback muito positivo, tanto em relação às receitas quanto em relação à minha didática, que sempre foi muito elogiada. Para você ter uma ideia, só no Facebook a gente tem mais de 500 mil seguidores e temos vídeos com milhões de views, e tudo isso no orgânico. Eu nunca investi nenhum centavo no canal. Então eu comecei a receber muitas mensagens de seguidores dizendo que estavam usando as minhas receitas para vender e para ganhar dinheiro. Cara, isso encheu o meu coração de alegria. Eu fiquei tão feliz quando eu comecei a receber esse tipo de mensagem, que é muito gratificante você saber que você está ajudando alguém. Então, era muito legal e eu continuei produzindo para o YouTube e hoje a gente tem lá mais de 300 receitas só de culinária italiana. E aí, em 2017, eu participei de um reality de culinária, o Cozinheiros em Ação, e fui vice-campeã dessa edição. E com essa exposição, eu fui convidada para dar aula no Eataly. Para quem não conhece, o Eataly é um shopping da culinária italiana que só existe em alguns países e a gente tem aqui em São Paulo. Então, cara, para mim foi uma honra ser convidada para dar aula no Eataly. E eu também amei dar aulas presenciais. Foi maravilhoso, foi muito gratificante ver as pessoas saindo de lá realizadas porque tinham aprendido a fazer a massa. Então ali, apesar de eu receber muitas mensagens no YouTube, ali eu concretizei essa imagem, sabe? De ver as pessoas realizadas. Então, cara, foi incrível. Só que a partir daí eu comecei a ter menos tempo para produzir para o YouTube. Eu queria produzir, mas não estava me sobrando tempo porque começaram a surgir várias propostas para eu fazer chefe em casa, para eu fazer jantares especiais, feiras, eventos e finalmente aquele trauma ficou para trás porque eu encontrei o meu lugar nesse mercado. E aí, a partir disso, eu trabalhei muito fazendo evento, fazendo aula show, trabalhando com feira e até voltei a vender massa, mas só para alguns clientes especiais. E aí chegou 2020, o ano da pandemia, e a busca por conteúdo aumentou demais. Tinha muita gente desempregada buscando alguma solução para começar a ganhar dinheiro. E eu passei a receber mensagens diariamente de pessoas que estavam ou fazendo massas ou queriam começar a fazer massas para vender, me pedindo dicas, tirando dúvidas, e só então que eu entendi que o meu canal no YouTube era mais do que um canal de receitas. Era um lugar onde as pessoas aprendiam a realizar o sonho delas e a ganhar dinheiro através das minhas receitas e das minhas técnicas. Por isso eu resolvi criar esse evento, a Semana da Virada, para que você tenha a oportunidade de começar o seu negócio de massas e realizar o sonho de ganhar dinheiro vendendo massas. Eu juntei todo o meu conhecimento nesses 13 anos, todos os meus erros, todos os meus acertos, para que você comece o seu negócio acertando desde o começo. Eu vou te ensinar, além das receitas e técnicas, a planejar o seu negócio para que você não tenha os mesmos erros que eu tive lá no começo. E para preparar a lasanha, a gente precisa de poucos equipamentos. Então, o que você vai precisar? Um cilindro, né, um cilindro manual mesmo. Esse aqui é da Marcato, é o Atlas 150. Ele é excelente, eu tenho ele há mais de 10 anos, tenho ele há 13, 14 anos e ele funciona super bem ainda, então eu indico ele. Existem outras marcas no mercado, mas eu não posso dizer porque realmente eu nunca usei. Essa marca eu indico, vale a pena, ele é um pouco mais caro, mas dá pra você parcelar e vai valer o investimento com certeza, porque vai durar muitos anos. Você pode também comprar um cilindro elétrico, né? Mas para início, talvez você não tenha aí disponibilidade para isso. Então, você pode começar tranquilamente com um cilindro manual, que você vai aos poucos aumentando sua produção e aí você adquire um cilindro maior. Outro equipamento que você vai precisar é um cortador de massa. Tem esse aqui, que facilita muito a vida, porque você já vai cortar várias tiras, né, ao mesmo tempo, então fica mais rápido, agiliza a sua produção. Mas você pode utilizar um cortador desse tipo aqui, que é bem fácil de achar também, que vai cortar uma tira por vez, e aí você já corta em tamanhos menores para preparar a lasanha. E outro equipamento que você vai precisar para trabalhar com massa é um raspador. Ele serve tanto para você raspar a massa, né, que tiver na mesa,
quanto para você cortar também a massa, para cortar nhoque, tem várias funções esse raspador aqui, é muito importante você ter. E é só isso, você só vai precisar desses ingredientes para começar a produzir lasanha, porque, como eu falei, a lasanha é um prato muito simples de preparar e, cara, qualquer um pode fazer. Então, se você não tem experiência com massa, fica tranquilo que você vai conseguir fazer. E outro equipamento que você vai precisar ter para abrir uma massa é uma mesa. E aí você pode utilizar a mesa que você tiver aí na sua casa para começar, porque dá tranquilamente. Muita gente me pergunta sobre a espianatóia, que nada mais é do que uma tábua de madeira grande que você vai colocar em cima da mesa para trabalhar com massa. É interessante porque ela ajuda a absorver a umidade, ela também devolve a umidade para a massa e você consegue uma textura melhor na massa, porque tem todos os buraquinhos da madeira e tal. Mas a vigilância sanitária não permite o uso de madeira. Então, se você estiver começando na sua casa e quiser utilizar madeira, beleza, dá para você usar. Mas tenha em mente aí que conforme você for se profissionalizando, você vai precisar ter uma mesa que seja ou de inox ou de granito. E antes da gente começar a preparar aqui a massa, eu preciso falar dos únicos ingredientes que a gente vai utilizar para fazer massa, que é a farinha e os ovos. Para preparar a massa, a gente precisa de uma farinha boa. Mas o que é uma farinha boa? Existem alguns aspectos que a gente pode avaliar para definir se uma farinha é boa ou não, que são a granulometria, o teor de cinzas e a quantidade de proteína. A granulometria é o que define o tamanho e a uniformidade dos grãos. Então, quanto mais uniforme forem os grãos, melhor vai ser, porque a farinha vai absorver os líquidos por igual. E isso vai fazer uma massa muito melhor e muito mais fácil de você trabalhar. E isso acontece na farinha 00 e na semolina. Só que na farinha 00 os grãos são uniformes, mas eles são muito pequenininhos, fininhos como um talco. E na semolina os grãos são maiores, eles são uniformes, mas eles são maiores, mais ou menos como um fubá. Então é importante você usar essas farinhas que tenham uma granulometria para que a sua massa absorva os líquidos por igual e aí vai fazer uma massa com certeza muito melhor, muito mais maleável, muito mais fácil de trabalhar. E o teor de cinzas, o que é? O teor de cinzas são os sais minerais presos na casca do grão de trigo. Então, quanto mais casca tiver na sua farinha, mais ela vai escurecer, mais ela vai oxidar. E quanto menos casca tiver, mais branquinha vai ser a sua farinha e melhor vai ser o resultado final, porque a sua massa não vai escurecer. Se você for fazer uma massa colorida, ela vai ficar mais vibrante essa cor. Então o teor de cinzas não é legal, principalmente para quem trabalha com massa. E se você trabalhar com massa seca, então muito menos, porque você realmente precisa de uma farinha que tenha um teor muito baixo de cinzas. E isso a gente encontra tanto na farinha 00 como na semolina. E o teor de proteína, ele vai definir a qualidade do glúten que a sua massa vai produzir. Então, quanto maior a quantidade de proteína, mais o glúten vai se desenvolver. Mas calma que a gente não está fazendo pão, então a gente não precisa de uma farinha com tanto glúten assim, porque a gente não precisa de uma rede de glúten que vai armazenar o gás depois, como é no caso do pão. A gente precisa de uma massa estruturada e que mantenha o formato, depois que a gente fizer. Então, alguns formatos como capelete, sopressine, elas precisam de uma massa mais estruturada para manter o formato. E além disso, o glúten também vai ser responsável para que a massa mantenha a resistência ainda mesmo depois de cozida. Então, se você tiver uma massa com glúten desenvolvido, você vai ter uma massa que vai ser mais al dente e vai ser mais resistente quando você morder. Então, vamos falar um pouco dos tipos de farinha. A farinha 00 é uma farinha que é obtida através da moagem da parte interna do grão. Então ela tem bem poucos cinzas, o teor de cinzas dela é bem baixo, ela tem uma boa qualidade, ela produz um glúten bom, mas a gente não fabrica ela no Brasil. Então a gente tem que importar essa farinha e aí isso acaba aumentando, claro, o custo do seu produto, mas por outro lado também vai trazer mais valor para o seu produto. Também vai trazer mais valor para sua massa. A farinha tipo 1 é aquela farinha mais comum que a gente encontra em qualquer lugar, que a gente acha nos supermercados.
ela também é obtida através da moagem da parte interna do grão. Mas devido à peneira que eles usam, ela tem ainda bastante cinzas, né? Tem restos ali da casca do grão do trigo, então ela tem bastante cinzas. E a qualidade da proteína dessa farinha também é inferior à farinha 00. Então, ela não produz massas tão al dentes quanto você conseguiria com uma farinha 00 ou com uma farinha de semolina, com uma farinha 00 ou com a semolina. A semolina ela é produzida através de um outro tipo de grão de trigo, ele é mais duro, ela também tem um alto teor de proteínas, então ela produz uma massa mais estruturada, os grãos dela são uniformes, o que também é ótimo, e pelo fato dos grãos serem maiores, eles demoram um pouco mais para absorver, então é uma massa que você vai trabalhar um pouquinho mais ali para que ela fique uniforme. Ela é excelente para alguns tipos de massa que precisam realmente de uma estrutura, né? Como as massas feitas com semolina e água, elas mantêm a estrutura mesmo sendo feitas com água, porque justamente ela tem esse teor de proteína maior que desenvolve um glúten mais forte. E então, mesmo depois de cozida, ela ainda vai manter a estrutura. Então ela é muito boa para você usar tanto pura quanto misturada, ou com a farinha 00 ou com a farinha tipo 1, porque assim você consegue massas mais firmes e que vão manter mesmo depois do cozimento. E o outro ingrediente que a gente vai usar é o ovo ou algum outro líquido, como a água, por exemplo. Então, a massa com ovo, ela é mais firme, ela também, né, o ovo também traz estrutura para a massa. Mas o ovo também traz maciez, traz elasticidade, porque as gemas têm bastante gordura. Então, a massa com ovos, ela é mais elástica, né? Quando você trabalha com massa seca, por exemplo, é uma massa que você consegue uma maleabilidade melhor depois de seca. Então é bem legal esse tipo de massa feita com ovo, é o tipo de massa que eu mais uso. Além disso, o ovo também traz cor para a massa, principalmente se você utilizar os ovos caipiras. Além disso, o ovo também é nutritivo, né? Então ele também vai trazer aí uma proteína para sua massa, né? Mais uma proteína aí para sua massa, então é um ingrediente que traz valor para sua massa, né? Você pode ver que quando a massa é com ovos, né, ela é uma massa mais valorizada. Quando você vê a massa no mercado é tipo, nossa, com ovos, então ela é vista como uma massa de melhor qualidade. E a massa com água, ela precisa ter uma farinha melhor para você fazer, porque se você fizer farinha tipo 1 com água, até dá para você fazer, mas vai ser uma massa que não vai ter muita estrutura, vai ser uma massa que vai ficar mole, não vai ficar al dente. Então você precisa trabalhar com uma farinha de melhor qualidade, como a semolina. A massa com a farinha 00 e água também fica um pouco mole, não é tão satisfatório o resultado, mas com a semolina é perfeito. Então é uma ótima opção para você ter no seu cardápio, porque você vai atender também as pessoas que são veganas e que não consomem ovos. Bom, pessoal, então agora que vocês conhecem, eu não vou falar de todas as farinhas, não vou falar da farinha integral também dá pra gente fazer massa com a farinha integral, mas eu sugiro que vocês comprem esses 3 tipos de farinha para que você teste aí na sua casa. Então, a farinha 00, talvez você não encontre aí na sua cidade. Se você não encontrar, você consegue achar pela internet. A farinha tipo 1, você vai encontrar em qualquer lugar. E a farinha e a semolina também não é tão simples de encontrar, mas existem alguns mercados que você consegue encontrar. Coisa importante também é você testar as farinhas tipo 1 que você tem aí na sua região, porque existem farinhas de melhor qualidade, então é importante que você teste e veja, né? Às vezes uma oxida mais, outra oxida menos, então faz um teste aí com as farinhas que você tem à sua disposição para você ver como que a massa vai se comportar. Então, para fazer as lasanhas, eu vou usar aqui a farinha tipo 1, que é para mostrar para vocês que dá para fazer com farinha tipo 1 também, porque eu quero que todo mundo possa fazer. Então, se você não tem farinha 00 aí, se você não consegue encontrar, fica tranquilo, porque a gente vai fazer aqui com a farinha tipo 1 e vai dar certo. E como a gente vai já pré-cozinhar logo essa massa, ela não vai sofrer com a oxidação. A proporção que a gente usa é sempre de 100 gramas de massa para um ovo. Claro que isso pode variar de acordo com a temperatura do ambiente onde você está fazendo a massa, com o tamanho do ovo. Então você pode
ou pesar sempre, né? Quebra os ovos e pesa, porque aí você vai ter certeza de que você está colocando a quantidade certa ali de ovos, e você vai ter ali mais ou menos de 50 a 60 gramas para cada ovo. Ou você vai sentindo mesmo, você vai colocar ali, e conforme você for trabalhando a massa, você já não vai mais ter dúvida, você já vai misturar ali, logo de início você já vai sentir se a massa tá seca. Se tiver seca, adiciona mais um ovo, adiciona uma clara, ou adiciona uma gema, ou adiciona também um pouco de água. Conforme você tá misturando a massa e você sentiu que ela ainda não tá, ela tá seca, você pode adicionar, molhar as mãos e misturar ela, que ela vai ganhando aí umidade e vai ficando no ponto. Claro que tudo isso muda, às vezes a sua massa vai estar mais úmida, às vezes ela vai estar mais seca, e isso depende tanto do tempo, do lugar onde você está, se está muito quente, se tem muito vento, quanto do tamanho do ovo também. Mas isso aí, ao longo do tempo, conforme você for tendo experiência, mexendo com massa, você já vai sentir logo de cara como é que tá a massa, se o ovo tá pequeno, se não tá, e aí vai ficando cada dia mais fácil. E agora a gente vai começar a preparar a nossa massa. Gente, fazer massa é a coisa mais simples do mundo, não tem erro, é bem fácil e bem tranquilo. Tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer uma massa e vão fazer a lasanha no final. Então comenta já aí pra mim quem é que já fez massa, quem nunca fez, quem fez e não deu certo. Então comenta aí pra mim, pra eu saber como é que vocês estão, se vocês já têm aí alguma experiência ou não. Então eu vou preparar aqui a massa de duas formas, na verdade de três formas. Eu vou fazer a massa pra gente usar pra lasanha, então eu vou fazer 500 gramas de farinha e 5 ovos. E aí eu vou sovar ela no meu cilindro elétrico, porque é muito mais simples de você fazer, de você sovar uma massa no cilindro. Você não perde tempo, porque sovar na mão é um negócio que demanda bastante tempo, bastante energia, então sovar no cilindro é a melhor coisa na minha opinião. E eu vou fazer também, para quem não tem um cilindro elétrico, eu vou sovar também a massa no cilindro manual. E para quem não tem nem cilindro elétrico e nem cilindro manual, eu vou sovar a massa na mão para vocês verem como é que faz também. Coloquei a minha farinha aqui, eu vou fazer dentro de um bowl para ficar mais fácil, para não fazer uma sujeira aqui na minha mesa. E aí é só fazer um buraquinho aqui no meio e quebrar os ovos. Então é só você ir misturando e agregando a farinha assim aos poucos, vai pegando da lateral para a farinha ir agregando até a gente conseguir fazer com que a farinha absorva todos os ovos, todo o líquido dos ovos. Bom, sua massa vai chegar assim nessa situação, você vai falar: meu Deus do céu, não vai dar certo, eu não vou conseguir agregar toda a farinha, né? Você vai falar isso, eu tenho certeza. Mas fica tranquilo, você vai conseguir sim. Às vezes a farinha demora para absorver os líquidos, então demora para ela ficar no ponto. Por isso que eu falo pra gente trabalhar ela no cilindro, porque é muito mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu consegui agregar a maior parte da minha farinha, então já dá para eu começar. Então aqui eu consegui agregar a maior parte da minha farinha, né? Aqui ainda tem um pouco, mas dá tranquilamente pra gente começar a trabalhar essa massa no cilindro. Eu vou utilizar aqui o cilindro elétrico, mas você pode utilizar o cilindro manual também, que fica perfeito, dá pra você trabalhar da mesma maneira. Claro que você não vai fazer 500 gramas de uma vez, você começa com 100, com 200 gramas pra você sentir esse processo que eu tô te falando. Porque abrir 500 gramas assim não é tão simples, é mais trabalhoso, principalmente se você não tiver um cilindro ou se você não for sovar no cilindro, né? Porque você imagina, eu vou ter que ficar aqui fazendo essa massa absorver toda essa farinha e isso pode demorar bastante. Então, bora pro cilindro, vamos trabalhar ela lá no cilindro e deixar ela perfeita.
E esse aqui é o meu cilindro, é um cilindro elétrico, ele é um cilindro grande, ele tem cavalete, então ele não precisa de apoio, é um cilindro bem maior e é muito legal você trabalhar com ele porque agiliza demais sua produção. A primeira coisa que você precisa fazer na hora de começar a abrir a massa é abrir o cilindro, né? Então afastar os rolos, e aqui eu tenho essa manivela para fazer, mas no cilindro manual a gente tem a rodinha que você vai mudando, então você vai colocar o cilindro na posição onde vai estar com a abertura maior, que geralmente nesse da Marcato marca o número 1. Minha massa tá aqui, vamos começar a passar ela assim mesmo. Passou, vamos fazer o que? Dobrar a massa e passar de novo. Vamos dobrar. E agora já dá para eu começar a adicionar a farinha que sobrou aqui. Então, olha só como é que tá a minha massa. Trabalhei ela no cilindro, já tá bem homogênea. Então agora o que que a gente vai fazer? A gente vai levar a massa para descansar. Então vou enrolar ela aqui e vou embrulhar no plástico filme. E a gente vai deixar essa massa descansando por 30 minutos. Porque o que acontece? A hora que você deixa ela descansando, além da farinha absorver o resto do líquido que tem, também vai fazer com que o glúten relaxe. E aí a massa ela vai ficar mais maleável e mais fácil de trabalhar. E aqui então vamos preparar a massa para a gente sovar na mão, mas eu vou fazer só 100 gramas de massa porque, como eu falei para vocês, sovar na mão não é um dos trabalhos mais fáceis e mais gostosos de fazer. Então, do mesmo jeito que a gente fez as outras massas, vamos começar a misturar e depois a gente vai colocar a mão na massa aqui e misturar bem essa massa. Então vamos colocar a mão na massa, vou dar uma misturada antes de virar essa farinha aqui na minha mesa, para não fazer aquela bagunça. Então, ó, é bem diferente, né? Quando você abre uma massa maior, uma massa menor, claro, né? Cabe na nossa mão, então fica muito mais fácil da gente sovar a massa, da gente misturar ela. Quando é uma massa grande, né? 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos de massa, aí já fica mais complicado. Então, consegui agregar toda a farinha, agora é a gente ir trabalhando essa massa até ela absorver melhor essa farinha, até ela ficar homogênea. Então é só você ir com essa parte da mão, apertando, não tem segredo, isso aqui não é pão. Então a gente não precisa sovar que nem a gente sova um pão, fica horas sovando, é só realmente até a farinha absorver bem, ficar homogênea, e aí a gente já vai levá-la para descansar. Então é isso, ó, minha massa já absorveu, ela tá dura ainda, porque é assim mesmo, né, ela não absorveu totalmente a farinha, ela não absorveu totalmente os líquidos, o glúten também não relaxou, então é assim que ela fica. Vou embrulhar agora no plástico filme, e aí depois de 30 minutos vocês vão ver como que vai estar essa massa. E agora vamos preparar aqui mais 100 gramas de massa, que eu vou trabalhar no cilindro manual para vocês verem como é que faz também. Então, minha massa já agregou aqui a farinha, vamos fazer da mesma maneira que a gente fez no cilindro elétrico. Vou abrir na abertura maior aqui, que é a 1, e vamos passando no cilindro.
Então, quando você for dobrar, você vai dobrar assim e aí você vai passar no outro sentido, porque aí vai misturando bem a massa. Então, olha só como é que ficou a massa. Também dá pra gente fazer tranquilamente no cilindro manual. A massa tá bem uniforme, né? Bem homogênea. Então agora, do mesmo jeito que a gente fez, vamos dobrar e vamos embalar aqui em plástico filme pra gente abrir depois. Então hoje a gente viu as 3 formas para você sovar a sua massa. Você viu que dá pra gente sovar na mão também, mas aí você precisa fazer pequenas quantidades, porque se você fizer tudo de uma vez só, vai ser bem difícil de você sovar, vai te dar bastante trabalho. A outra forma que a gente sovou foi no cilindro manual, e aí vocês viram que dá tranquilamente também. Mas aqui, da mesma forma que na mão, eu sugiro que você faça com quantidades pequenas. Então, até 200 gramas, você consegue estar trabalhando ela aqui no cilindro. Mais que isso, vai pesar o cilindro e vai acabar estragando. Então, eu não indico. E se você tiver um cilindro elétrico, claro, você sovar no cilindro elétrico, porque é bem mais fácil, a gente não precisa fazer força e é bem mais rápido também. Então, eu preciso que vocês testem agora. O desafio de vocês é fazer a massa. Então, preciso que vocês já façam a massa para vocês sentirem como é que é fazer a massa, seja no cilindro, seja na mão, da forma como você tiver aí na sua casa. Talvez vocês ainda tenham algumas dúvidas aí na cabeça de vocês que eu vou tentar responder. Então, talvez você esteja se perguntando se realmente dá para ganhar dinheiro com lasanhas. E eu vou dizer para você, a lasanha, pelo fato dela ser um prato completo, onde você já está servindo a massa com molho, com recheio, é uma massa que você consegue ter uma lucratividade muito grande. Porque uma coisa é você vender 1 quilo de um capelete recheado de carne. Ele não vai pesar nada. E aquilo ali vai ser uma quantidade enorme de massa que você vai fazer. Outra coisa, se você for fazer um ravioli com muito recheio, também você vai vender recheio, você nem está vendendo a massa, então o teu custo é maior. Agora, com a lasanha, pelo fato de você estar incluindo o molho, você está incluindo o recheio e a massa, você vai cobrar um valor muito mais lucrativo para você. Então, vale muito a pena você começar o seu negócio produzindo lasanha. Outra dúvida que você pode ter é se você vai conseguir fazer lasanha. E como eu já disse aqui, você vai sim conseguir fazer lasanha, porque é muito fácil e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, continua acompanhando aí que amanhã a gente já vai laminar essas massas e você vai ver a facilidade que é. E uma outra dúvida que talvez esteja surgindo aí na sua cabeça é se você consegue aprender mesmo com aulas online. E eu vou dizer para vocês que você consegue principalmente com aulas online. Porque quando você vai numa aula presencial, é aquilo. Você fez, você absorveu, ótimo. Você não absorveu, problema seu. Agora, num curso online, você pode ver, você pode rever, além do que você pode fazer perguntas e eu vou responder essas perguntas para você. Então, com certeza você vai ter apoio e você vai conseguir aprender muito mais no online. E na aula de amanhã a gente vai laminar essas massas, vamos cozinhar e vamos armazenar as massas. Muito obrigada pela presença de vocês, um beijo e a gente se vê amanhã. Até mais!